Sente-se, tome seu assento. Bom dia, né? Bom dia àqueles que estão em casa, que estão me vendo. Obrigado por abrir a sua casa e nos receber nesta manhã. É muito bom estar aqui com vocês. Como a pastora disse, 15 dias que nós ficamos em casa, sem poder vir à igreja. Foi umas 2 semanas bastante triste, essa que é a verdade. Mas estou feliz de estar aqui com vocês aqui nesta manhã, de estarmos juntos. Então, querido, quero rapidamente que você abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo de número 40. E nós vamos ler o versículo de número 6. Salmo, capítulo de número 40, verso de número 6. Prontos? Chegaram? Amém? Então vamos ler. Verso de número 6 diz assim: Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Amém? O salmista diz que o Senhor não pediu sacrifício e oferta, mas o Senhor, aqui o salmista diz, abriste os meus ouvidos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Quero aproveitar que você está aqui comigo e aqueles que estão em casa. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão desanimados, para que o Senhor nesta manhã possa falar conosco aqui também com aqueles que estão em casa, com aqueles que em algum momento vai ver o vídeo deste culto, que a mesma unção, o mesmo poder que está fluindo neste lugar, neste momento, possa alcançar suas vidas, possa transformar as suas vidas, assim como eu tenho certeza que Deus vai transformar as nossas vidas nesta manhã. Pai, te damos graça pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa, de louvarmos ao seu nome, Senhor Deus, de invocar o teu nome. A tua palavra diz que todo aquele que invoca o teu nome será salvo. Senhor, neste momento nós invocamos o teu nome, clamamos a Deus para que o Senhor intervenha por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão, Senhor Deus, querendo desistir, parar, que o Senhor visite neste momento, traga a cura, a restauração da sua vida, aqueles que precisam de um milagre financeiro, Senhor Deus, uma intervenção financeira na sua vida, traz a prosperidade sobre ele, traz a tua bênção, a unção da multiplicação do fruto do trabalho das tuas mãos. Senhor, fala conosco nesta manhã, nos direciona nesta manhã, Senhor Deus, para que o Senhor possa cumprir em nós o teu propósito, o teu chamado em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, querido, nós estamos já há 2 domingos estudando o tema do mês, que é liberdade que escraviza. E eu quero nesta manhã pensar um pouco mais sobre este tema, ou refletir um pouco mais sobre este tema. E quero contar uma história para você, a história de um homem que nasceu escravo. Ele nasce escravo e ele passa, e isso traz uma revolta na sua vida, isso traz uma dor tremenda interior, que ele se torna uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de lidar. Os seus senhores não conseguem dominá-lo, os seus senhores não conseguem mantê-los, digamos assim, na linha, e ele é rebelde, e ele foge, e ele faz tantas coisas, e os seus senhores não conseguem dominá-lo, porque ele é uma pessoa amarga, até que um dia, quando ele é colocado, os seus senhores não gostam dele, e em todo momento os seus senhores os levam até ao mercado de escravos, e o Senhor leva ele novamente, esse senhor, na verdade, dono dele, amo dele, leva ele ao mercado de escravos para vender, e um outro senhor, uma outra pessoa, deseja comprá-lo. Esse senhor o leva para casa, mesmo sabendo que ele era um escravo rebelde, que era um escravo amargo, que era um escravo que dava muito problema, que era um escravo que fugia, que era um escravo que não se mantinha dentro das regras, dos padrões dos seus senhores. Esse novo senhor o compra, o leva para casa, e assim que ele chega em sua casa, o Senhor o lava, dá um banho dele, lava suas feridas, lava os seus pés, enxuga os seus pés, passa creme nos seus pés,
E depois de fazer tudo isso, depois que ele lavou as suas feridas, lavou o seu corpo, lavou os seus pés, ele entrega a este escravo uma carta de alforria. E diz assim: olha, eu estou te dando uma carta de alforria. A partir desse momento, se você quiser ir embora para outra casa, se você quiser ir embora para outro lugar, você é um homem livre agora. Você está livre agora. Você pode ir. Mas se você quiser, se você desejar, você pode ficar aqui comigo. Você pode desfrutar dessa casa. E o homem, então, esse escravo, ele cai de joelhos, ele começa a chorar, o seu rosto é banhado pelas lágrimas, e ele diz: eu não quero ir embora, porque nunca ninguém me amou como o Senhor me amou. Nunca ninguém me tratou como o Senhor me tratou. Eu quero continuar com o Senhor. Amém? Vá comigo em Êxodo capítulo 21, no verso de número 1 ao verso de número 6. Mas, pastor, o que tem a ver o tema, o versículo que nós lemos no início da sua ministração? Na nota do rodapé da NVI, essa parte da palavra, do texto que diz assim: abriste os meus ouvidos, lá no rodapé da NVI, tá, que nós podemos ler assim: furastes a minha orelha. Você vai entender isso já já. Em algumas versões já diz assim: furastes o meu ouvido, furastes a minha orelha. E na NVI, que fala que abristes o meu ouvido, na nota de rodapé está escrito assim: furastes a minha orelha. Chegaram em Êxodo capítulo 21, nós vamos ler um pouco sobre a lei dos escravos. O Senhor traz uma lei, como é que os hebreus deveriam tratar os escravos. Verso de número 1 diz assim, Êxodo capítulo 21, verso de número 1 diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Presta atenção. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levar a porta ou a lateral da porta e furar a sua orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. Amém? Quantos aqui o Senhor furou a sua orelha? O tema da minha mensagem é: Deus furou a minha orelha. Deus furou a minha orelha. Quantos aqui o Senhor furou a sua orelha? Diz o texto aqui que um escravo hebreu, ele deveria trabalhar por 6 anos e no 7º ano ele seria liberto sem pagar nada, sem dever nada ao seu amo. Se ele chegasse sozinho, sairia sozinho. Se ele chegasse com mulher e filhos, ele sairia com mulher e filhos. Dura a vida de escravo, sim ou não? Dura essa vida. Mas a palavra do Senhor em João capítulo 8, verso de número 36, diz assim: aquele, pois, que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Amém? Quantos se alegram com esta palavra? O Senhor te libertou? O Senhor te livrou? Assim como a história que eu contei, o Senhor também nos alcançou, o Senhor também nos levou à sua casa. O Senhor também lavou as nossas feridas. O Senhor também cuidou dos nossos pés e nos deu uma carta de alforria, nos deu uma carta de liberdade. Somos livres e hoje nós temos o direito de querer segui-lo ou não, de queremos continuar com ele ou não. Ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos resgatou e nos dá o direito de servi-lo. O regime de escravidão no mundo hebreu existia por 2 princípios ou por 2 motivos. O primeiro era a pobreza extrema. Quantos lembram
E o outro motivo, perdão, é a dívida. Um é a pobreza extrema e o outro é a dívida. Quantos lembram daquela história da mulher, da viúva, que o esposo morre e ela chega cheia de dívida e ela fica desesperada e ela vai até o profeta e diz, olha, eu tenho uma dívida enorme, se eu não pagar, eu vou me tornar escravo. E o profeta então dá uma estratégia de azeite e ela paga a sua dívida. Assim Deus fez conosco. Nós tínhamos uma dívida com Deus que nós nunca iríamos pagar. Mas o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, que apagou as nossas dívidas, nos comprando, nos tornando pertencentes a Deus. Pertencemos ao Senhor nesse momento. Agora eu quero pensar com você num servo da orelha furada. Imagine que por onde ele andasse na cidade, todo mundo saberia que ele era escravo. Que ele era um escravo de orelha furada. Que ele tinha um senhor. E que ele não tinha deixado o seu senhor e que ele tinha se submetido à escravidão eterna, ou uma escravidão enquanto ele vivesse com aquele homem. Imagina isso. Caminhar por todos os lados da cidade, por todas as pessoas, e aonde as pessoas o vissem, saber-se, ele tem um senhor. Ele tem um amo, ele tem um dono. E ele ama esse dono. Ele ama esse Senhor. Eu quero fazer um paralelo nesta manhã entre essa situação de um escravo hebreu ao paralelo de uma vida cristã, a qual nós somos escravos de Deus. E aonde você for, e aonde você estiver, todos precisam saber que você tem um Senhor. Que você tem um dono, que você tem alguém que cuida de você. Não porque te obrigou, mas porque você decidiu segui-lo. Porque você decidiu caminhar com ele. Nós conhecemos a redenção. Nós sabemos que Jesus, como eu citei aqui, pagou a nossa dívida. E assim como este escravo de orelha furada, nós decidimos servir ao Senhor. Em Gálatas, no capítulo 4, no verso de número 7, o apóstolo Paulo diz assim, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia! Amém? Se alegra com essa palavra? O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Gálatas que nós não somos mais escravos, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor pagou as nossas dívidas, o Senhor lavou as nossas feridas, o Senhor nos deu uma carta de liberdade e nós decidimos servir ao Senhor e Ele não nos chama mais de escravo, mas Ele nos chama de filho. E nós decidimos caminhar com o Senhor. Se você que está aqui comigo nesta manhã ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. Você que está me assistindo em casa, se você quiser e decidir caminhar com o Senhor, do próprio desejo do teu coração, e é isso que o Senhor espera de nós, que possamos segui-lo e servi-lo por vontade própria, não por obrigação, não por tradição, não porque na minha casa meu pai e minha mãe faz isso. Desde que eu nasci eu vou à igreja, desde que eu nasci eu sirvo ao Senhor. Porque me disseram que todo homem precisa ter uma religião, todo homem precisa ter algo a acreditar. Não, o Senhor quer que eu e você desejamos segui-lo porque o amamos. Porque Ele nos resgatou. Eu não sei qual foi as feridas que o Senhor cuidou da sua vida. Eu não sei qual foi o tratamento que o Senhor teve com você. Eu sei qual foi o tratamento que o Senhor teve comigo. Eu sei quais as feridas que doíam tanto na minha vida. E ainda assim o Senhor cuidou de cada uma delas. E o Senhor está cuidando de cada uma delas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso de número 22, e hoje você vai precisar ser bem rápido na palavra. 1 Coríntios, capítulo 7, no verso de número 22, porque eu quero dar fundamento para que possamos entender, porque se você ainda não furou a sua orelha, se você não permitiu que o Senhor furasse a sua orelha, o Senhor quer furar a sua orelha nesta manhã. Amém? O Senhor quer nessa manhã, diante de todos, furar a tua orelha. Que você seja um servo do Senhor, de orelha furada. E aonde você caminhar, todos saibam que você tem um Senhor. E que quando o inimigo olhar para você
Ele vai dizer, não, ele tem um Senhor. Ele tem alguém que cuida dele. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 22, diz assim, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Amém? A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Talvez você diga, pastor, eu não gosto dessa palavra escravo. Mas ela é uma verdade em nossas vidas. Na sociedade, no tempo que nós vivemos, nós não gostamos de ouvir esta palavra, mas é uma verdade bíblica. Somos escravos de Cristo. Pertencemos a Ele. Somos dele, não tem o que mudar. Eu poderia aqui usar de vários sinônimos para não ferir o nosso ouvido, para não machucar o nosso ouvido, mas isso não é verdade. Nós somos escravos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nós somos do Senhor. Todas as vezes que você ler as cartas dos apóstolos, eles se denominavam servos do Senhor. Sim ou não? Paulo diz, Paulo, servo do Senhor. Porque ele tinha claramente na sua cabeça de que ele tinha um Senhor. Imagine eu e você que não conseguimos, se o Senhor nos desse essa carta de alforria, que realmente eu continuaria sendo escravo. Certamente com a mentalidade de hoje, com o que ensina a sociedade hoje, a cultura de hoje, eu pegaria minhas coisas e iria embora. O Senhor nos dá essa possibilidade. Querer ser seu servo ou não, de continuar caminhando com Ele ou não. Mas Ele prefere te dar esse direito. Ele prefere te dar o direito de escolha. Mas Ele também ensina na sua palavra que ou nós somos servos de um ou nós somos servos de outro. Ontem nós estávamos aqui numa reunião com o Ministério de Louvor, estávamos falando sobre isso, refletindo sobre isso. Mas uma coisa é certa. Eu tenho a opção de escolha. Ou eu sirvo ao Senhor Jesus, ou eu sirvo a outro. Eu não sei como o Senhor te chamou. Eu não sei quando você encontrou, na verdade, o Senhor te encontrou e você encontrou o Senhor Jesus. Alguns chegaram à casa do Senhor escravo da bebida, escravo da droga, escravo do adultério, escravo da ganância, escravo do dinheiro, não importa. Escravo da contenda, escravo da briga. Mas é certo que todos nós chegamos ao Senhor escravos de alguma coisa, escravo da depressão, escravo de uma tristeza profunda, escravo de um sentimento de inferioridade. E a liberdade que o Senhor nos deu é que nós somos livres de tudo isso. O Senhor nos deu uma nova identidade. O Senhor nos deu um novo estilo de vida. Não somos mais escravos, mas somos filho do Senhor. Diferentemente do outro Senhor que existe, ou se autodenomina Senhor, o Senhor não nos oprime, o Senhor não nos obriga. O outro sim te obriga. O outro te obriga. Aqueles que chegaram presos por causa da bebida, era escravo da bebida e quanto mais bebia, mais tinha que beber. Aqueles que usavam droga, quanto mais usava, mais era obrigado a usar. Aqueles que estavam envolvidos na lascívia, no sexo ilícito, eles tinham que se envolver mais porque esse Senhor o oprimia, o obrigava. O Senhor não nos oprime. Nós temos liberdade de levantar as mãos e cantar e adorá-lo e servi-lo, porque é isso que o Senhor espera de nós. Que possamos servi-lo intensamente ou de uma forma profunda. Mas o texto que nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 21, no verso de número 5, diz assim: se porém o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, ele tinha o direito de continuar ali. Amém? Diz, olha, o texto diz assim, note, diz assim, eu amo
o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Você consegue imaginar o sentimento que tem dentro deste servo ou deste escravo? Para declarar eu amo o meu Senhor, certamente estar ali não deveria ser ruim. Certamente não era um lugar onde ele era humilhado, certamente não era um lugar onde ele passava necessidade, não era um lugar onde ele era explorado, não era um lugar onde ele era destruído como pessoa, a ponto dele dizer eu amo o meu Senhor. Como na história que eu contei, nunca ninguém me amou assim. A decisão desse servo era uma decisão que partia de um sentimento. Partia de um envolvimento profundo, de uma relação profunda entre esse escravo, entre esse servo e o Senhor. Ele toma a decisão, eu quero continuar aqui. Eu quero caminhar aqui. Por isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no verso de número 7, no verso de número 8, Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Vamos estudar um pouquinho esse versículo. Paulo diz assim, eu considerei tudo que para mim antes era lucro, que aquela liberdade que eu acreditava ter, eu acreditava que era lucro, eu considerei tudo isso perda. Eu considerei tudo isso esterco. E Paulo usa um outro termo aqui, Paulo diz assim, perdi todas as coisas. Paulo está dizendo, eu não tenho nada. Eu não tenho carro, eu não tenho emprego, eu não tenho família, eu não tenho esposa, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, eu não tenho nada. Tenho um Senhor. Entende isso? Pode imaginar a profundidade dessa relação de Paulo com o Senhor? Tudo que alguém poderia considerar como lucro, como vantagem, como liberdade, Paulo compara isso a esterco, Paulo compara isso a perda diante da suprema grandeza, do supremo amor de Deus. Por isso, em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 36, a palavra do Senhor diz assim, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Entende o que é ser um escravo de orelha furada? É alguém que ama profundamente o seu Senhor. É alguém que tem um relacionamento íntimo com o seu Senhor. Certamente um escravo natural que iria embora assim que desse o sexto ano, assim que chegasse o sétimo ano, ele iria contar os dias, as horas, os minutos. Nos dias de hoje ia colocar lá aquela placa, estamos há tantos dias para deixar de ser escravo. Mas o escravo de orelha furada diz, eu quero permanecer na casa do meu Senhor. Eu não quero largar tudo isso. Eu não quero largar esse amor que eu recebo, esse cuidado que eu recebo. Eu não quero largar isso que me cuida tão bem de mim. Vá comigo em Deuteronômio, capítulo 15. Enquanto você caminha até lá, no capítulo 15 de Deuteronômio, eu tomo uma água aqui. Deuteronômio, capítulo 15, verso de número 16 e verso de número 17. Diz assim, mas se seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Se o escravo disser, eu te amo, eu quero ficar aqui, vá até a porta lá, até a entrada da cidade, enfim, e fure a sua orelha.
e ele vai te pertencer o resto da vida. Certamente esse escravo tinha esta decisão porque estava num lugar bem cuidado, estava num lugar onde se sentia amado, onde se sentia protegido, onde se sentia seguro, onde se sentia cuidado. Somos escravos do Senhor, somos escravos de Cristo. Mas o que o Senhor espera de nós é que o sigamos por desejo próprio. Porque realmente queremos segui-lo, porque realmente queremos servi-lo. Quando entendemos realmente o quanto Deus nos ama, quando realmente entendemos o quanto Deus cuida de nós, nós somos constrangidos a dar uma resposta de amor a Jesus Cristo. Senhor, fura a minha orelha. Eu não quero sair da sua presença. Eu não quero sair da sua casa. Eu não quero deixar de segui-lo. Fura a minha orelha para que todos saibam que eu pertenço ao Senhor. Fura a minha orelha para que todos saibam, Senhor, que tem alguém que cuida de mim, tem alguém que luta as minhas lutas. Porque tem alguém que é meu provedor, que é aquele que vai lutar as minhas batalhas. Quando um Senhor, ele tem bondade para com o seu servo, ele conquista o coração do seu escravo. Semelhantemente, Jesus faz isso conosco. O Senhor é bom, sim ou não? Se o Jesus é bom com você, certamente ele conquistou o teu coração. E de uma maneira muito intensa, eu quero dar uma resposta de amor ao meu Senhor. Porque tamanho o amor que ele tem comigo, tamanho o amor que ele tem por mim. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 14 e verso de número 15. Apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Jesus morreu por nós. E nós devemos viver para Cristo. Quando nós pensamos em liberdade que escraviza, é disso que nós estamos falando. O problema é que nós estamos confundindo liberdade com libertinagem. Eu continuo sendo escravo, mas Deus me deu uma carta de alforria. Deus me deu o direito de fazer escolha, de segui-lo, de servi-lo ou de abandoná-lo. Mas uma coisa é certa, e a Bíblia deixa claro isso: ou eu sirvo a um Senhor, ou eu sirvo outro Senhor. Não tem meio termo. Não tem escolha, não tem jeitinho, não tem acordo. Ou eu sirvo um, ou eu sirvo outro. Ou estou na casa de um, ou eu estou na casa do outro. Nós precisamos lembrar, e cabe aqui nesta manhã, a mim e você que está aqui, aqueles que estão em casa, que nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, mortos em nossos pecados, em nossas transgressões, em nossos erros, na nossa natureza pecaminosa, Deus, Jesus Cristo, ainda assim te amou. Te amou primeiro. Te trouxe para casa, lavou suas feridas, te dá a oportunidade, o que nós chamamos de livre-arbítrio, de fazer escolhas, de segui-lo, de servi-lo ou não. Um escravo que permitia que o seu senhor furasse a sua orelha, ele tinha que fazer duas coisas. Primeiro, renunciar à sua liberdade. Servir ao Senhor, ser escravo do Senhor é renunciar à sua liberdade. Está disposto, querido? Está disposto a renunciar à sua liberdade? Segundo, ele tinha que viver para obedecer ao seu. É isso que nós temos que fazer. Estamos dispostos a renunciar à nossa liberdade? Estamos dispostos a obedecer não mais a minha vontade, não mais o meu desejo, mas o desejo daquele que me comprou?
escravo da orelha furada, ele renunciava à sua liberdade por amor. O escravo da orelha furada, ele obedecia ao seu senhor por amor. Não por obrigação. Não porque era oprimido, não porque era obrigado, mas obedecia porque amava o seu senhor. Romanos capítulo 10, verso de número 9 e número 10 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Amém? Isso nos mostra o amor, nos mostra que é uma decisão nossa. Confessar com a boca que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Que o Senhor Jesus nos comprou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós temos o costume de pregar às pessoas que elas aceitem o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas temos que confessar o Senhor Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor. Todo mundo conhece o Senhor Jesus, acredita no Senhor Jesus, mas poucos realmente o confessam como Senhor. Poucos realmente têm o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Nós estamos vivendo um tempo onde querem ajustar o Evangelho àquilo que estamos vivendo hoje. O que é contemporâneo, a igreja precisa evoluir, a igreja precisa rever os seus conceitos, a igreja precisa rever os seus princípios, mas na verdade somos nós que temos que ajustar as nossas vidas ao reino de Deus. E não o contrário, e não o reino de Deus à nossa vida. É a nossa vida que tem que ser ajustada ao reino de Deus. Não o contrário. Eu vou fazer uma pergunta para você nesta manhã que eu fiz aqui ontem. Quanto custa entrar no reino de Deus? Quanto custa entrar no reino de Deus? Quem sabe? Sabe qual é o valor que custa entrar no reino de Deus? Tudo o que você tem. Esse é o valor para entrar no reino de Deus. Vá comigo e eu quero que você abra aí Mateus capítulo 13. Ontem eu não li o versículo, mas hoje eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 13, verso de número 44 ao número 46. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia. Vamos compartilhar junto da palavra. Quem está entendendo diz amém. Mateus capítulo 13, verso de número 44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu o quê? Tudo. Tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo. Vendeu tudo o que tinha e a comprou. Veja que algumas versões diz o reino dos céus é semelhante, ou a versão que nós lemos aqui, o reino dos céus é como. Para entrar no reino dos céus, eu não tenho nada, eu tenho que dar tudo. Nós cantamos aqui a primeira música hoje no louvor. Eu não quero te dar só alguma coisa lá, que eu já esqueci a letra, que eu não sou bom nisso. Mas essa é a ideia. Para seguir ao Senhor, para entrar no reino dos céus, eu tenho que dar tudo. Não é uma parte da minha vida. Olha, Senhor, eu vou dar domingo pela manhã. Mas os outros 6 dias, não. Os outros 6 dias eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho tanta... Não, o Senhor quer tudo. Senhor, olha, eu vou deixar o Senhor cuidar da minha família, mas as finanças eu administro. Não, o Senhor quer tudo. O escravo da orelha furada dava tudo. Senhor, eu renuncio à minha liberdade. Senhor, eu renuncio à minha vontade. Eu vou ficar aqui contigo. Porque eu sei que contigo eu sou alimentado, eu sou cuidado.
eu sou aquecido. Se eu ficar enfermo, o Senhor dá um remédio. Entrar no reino dos céus requer de nós tudo. A palavra aí, vende tudo. Entrega tudo. Ainda quer ser um escravo de orelha furada? Porque ser um escravo de orelha furada é dar tudo ao Senhor. É reconhecer que Ele é o meu dono. Que Ele é o meu Senhor. Que Ele me comprou na cruz do Calvário. Que eu estou aqui seguindo porque eu quero. Porque eu decidi segui-lo. Porque eu decidi amá-lo. Porque eu decidi que Ele cuide da minha casa, que Ele cuide da minha família, que Ele cuide das minhas finanças, que Ele cuide da minha saúde, que Ele cuide da minha descendência, que Ele cuide dos meus filhos. No texto que nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso de número 8, Paulo usa esse termo também: considero tudo perda, perdi todas as coisas. Porque entrar no reino dos céus, pertencer ao reino dos céus, requer perder tudo, requer não ter nada. Tudo é do Senhor. Tudo é do meu Deus. Claro que esse é um tema que nos dias de hoje não nos alegra. Porque nós estamos acostumados a um evangelho que vem há anos falando: olha, Deus vai te dar tudo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra faz cócegas aos nossos ouvidos, faz queremos rejeitar esse tipo de ensinamento. Mas, querido, essa é a verdade. Seguir o Senhor é entregar tudo, é dar tudo, é não ter nada. Vá comigo em Atos, capítulo 20, verso de número 24. O texto diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Todavia nem considero a minha vida de valor algum. Quero só agradar ao meu Senhor. Quero só servir ao meu Senhor. Quero só estar perto dele. Só quero estar em sua casa. Só quero estar cuidado por ele, amado por ele. Minha vida não tem mais valor algum. Não somos mais senhores de nós mesmos. Não somos mais senhores dos nossos desejos. Não temos mais direito a controlar as nossas vidas. Temos um Senhor agora. Quem já viu um escravo dizer ao Senhor: faça isso? Senhor, faça aquilo. Senhor, hoje o Senhor vai fazer tal coisa. Alguém já viu o escravo falar assim? Nós estamos vivendo um tempo onde os escravos estão dando ordem. Senhor, se o Senhor salvar tal pessoa, eu vou para a igreja. Se o Senhor me der e eu honrar a dívida que eu estou devendo, Senhor, aí eu não vou mais faltar ao culto. Eu vou orar todo dia pela manhã. Eu vou jejuar. Servo, obedece. Servo, corre ao Senhor e diz: Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer de mim agora? O que eu devo fazer agora, Senhor? Escravo, ele não dá a ordem ao Senhor, ele recebe a ordem. Vá comigo em Tiago, capítulo 4. Estou terminando. Verso de número 13 ao verso de número 15. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entende o que é ser servo? Se o Senhor quiser, eu mudo para aquela cidade. Se o Senhor quiser, eu vou ganhar dinheiro. Se o Senhor quiser, não é se eu quero. É isso que o Tiago está falando. Nós não temos vontade. Ser escravo por amor significa renunciar à própria liberdade. É viver para cumprir a verdade, cumprir a vontade do nosso Senhor e Salvador. Isso é ser escravo de orelha furada. Decidir amar ao Senhor, servir ao Senhor, porque quer. Por muito tempo nós achamos que o Senhor espera de nós apenas adoração. Mas o que o Senhor quer realmente dos seus servos é obediência. Em Lucas, no capítulo 6, no verso de número 46, se você quiser abrir, o Senhor diz assim, o Senhor Jesus assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está questionando os seus discípulos. Por que você está me chamando de Senhor? Se eu mando você fazer isso, você não faz. Por que você está me chamando de Senhor? Porque um servo obedece ao Senhor. Não é o pastor Fernando que está falando, é Jesus que está falando. Por que você está me chamando de Senhor se você não está fazendo o que eu estou mandando você fazer? Vai em Marcos agora no capítulo 7. Verso de número 6 e verso de número 7. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas. Ai. Nós estamos falando aqui ontem. O Senhor não quer tradições, o Senhor não quer religiosidade, o Senhor quer obediência. O Senhor quer que chegamos ao Senhor e diz: Senhor, eu não quero te abandonar, eu não quero te deixar, fura a minha orelha. Eu quero que por onde eu andar, por onde eu passar, as pessoas saibam que eu tenho um Senhor. Que eu te obedeço. Que a minha vida não é dirigida pelas minhas vontades nem pelos meus desejos. A minha vida é dirigida pelo Senhor. Vá comigo lá em 1 Samuel. Esse texto nem precisava abrir, capítulo 15. Nós conhecemos de cor esse texto. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O Senhor quer, o que Deus quer realmente de nós é que o obedeçamos. O Senhor está esperando de mim e de você, que somos servos do Senhor, que tenhamos obediência ao Senhor, obediência à sua palavra. Quando o Senhor nos acorda pela madrugada e diz: vamos orar por tal pessoa. Ah, não, Senhor, agora não. Deixa para orar amanhã, quando estiver mais quentinho. Quando o Senhor nos manda: vai ali e fala do meu amor para aquela pessoa. O que o Senhor está esperando de nós é a obediência. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou gago. Senhor, sei lá qual é a justificativa que nós vamos dar ao Senhor. Mas nenhuma delas vai nos justificar diante dele, porque ele espera de nós obediência. Vá comigo correndinho em Jeremias capítulo 7. Verso de número 22 e número 23. Jeremias diz assim, texto de Jeremias: quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios.
Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus está falando aqui através do profeta Jeremias: olha, quando eu tirei vocês lá do Egito, quando eu tirei o meu povo lá do Egito, eu não falei de holocausto, eu não falei de oferta, eu falei que deveriam me obedecer. Continuando aí, vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente, desde a época em que seus antepassados saíram do Egito. Até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os antepassados deles. Quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. O que o Senhor quer e o Senhor espera de nós é a obediência. Amém? Se coloque de pé para você pensar que nós estamos terminando. Pedir para o Anderson vir aqui, por favor. Quero terminar com mais uma história. Mas antes quero frisar isso, que você marque isso no teu coração, na tua mente. A marca de um escravo, a marca de um servo do Senhor, seja qual nome você preferir, é renunciar à sua liberdade. É viver para obedecer ao seu Senhor. O escravo da orelha furada era um escravo por amor, não por obrigação. É isso que o Senhor espera de nós. Liberdade que escraviza. Eu não quero sair da sua presença, Senhor. Eu não quero sair, deixar de estar na sua casa, de estar com o Senhor a eternidade toda. Nada me faz mais feliz, nada me completa, nada me satisfaz do que estar na sua presença. Nada me faz melhor me sentir verdadeiro do que estar na sua presença. Dizem que certa vez numa festa estava Sócrates, não o jogador, mas Sócrates, o filósofo. E ele estava sendo homenageado. Recebeu muitos presentes. Chegou um homem chamado Ésquilo, um dramaturgo, se eu não me engano, ele foi, salvo engano, ele foi aquele que fez a história lá de Édipo. Eu também o nome agora. E ele disse assim a Sócrates: como tantos te deram tanto, só me resta dar-te a mim mesmo. Sócrates respondeu para ele o seguinte: se te deres a mim, prometo devolver-te a ti mesmo em melhores condições que te recebi. Não é assim que Jesus faz conosco? Se você se der ao Senhor, tudo, o que o Senhor vai te devolver é você melhor do que quando você chegou. Eu não. Você sabe como você estava e como você está hoje. O que o Senhor tem feito e está fazendo na sua vida. Pensa aí, reflita. Você está vivendo com Jesus? Não nos enganemos mais, querido. Ou nós servimos um ou nós servimos outro. Ou nós estamos obedecendo um ou nós estamos obedecendo outro. A diferença é que Jesus, ele não me oprime. Jesus me permite escolher que eu quero servi-lo. Quero amá-lo. Eu não quero abandonar a sua casa, eu não quero sair da sua presença. Eu quero fazer tudo o que te agrada. Quantas vezes estamos pensando nisso? Quantas vezes falamos: Senhor, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar tudo, porque, sabe, é tanto problema, é tanta coisa. Nunca perguntamos: Jesus, eu estou te agradando? A forma que eu estou te servindo te agrada? Porque o Senhor me amou de tal forma. O Senhor me amou de tal maneira. Eu imagino o servo de orelha furada andando na cidade, sem falar uma palavra,
sem emitir um som, sem fazer nenhum gesto. E quando ele passava, as pessoas diziam, olha, ele é escravo por amor. Olha, ele tem um dono, ele tem um senhor, e o senhor dele cuida bem dele. O Senhor espera isso de nós. Que o sirvamos não por tradição ou religiosidade, mas o sirvamos por amor. Um amor que o mundo, que a sociedade, que o dinheiro, que Mamon nunca vai poder nos dar. A paz de servir a esse Senhor, estar na sua casa, estar no seu reino, a paz que Jesus nos dá, o mundo não pode te dar. Sirvamos o Senhor com amor. Curva a sua cabeça por um instante e reflita nesta manhã. Se você quiser, se você não fez isso, você pode fazer hoje. Senhor, fura minha orelha. Eu estou aqui não por obrigação. Ou possamos ser sinceros com o Senhor. Senhor, eu vim aqui hoje por obrigação, mas eu quero sair daqui que a partir de hoje, a partir desse momento, eu só vou te servir por amor. Eu só vou te servir porque é isso que realmente eu quero. É isso realmente que é o desejo do meu coração, porque eu sei que longe da tua presença, longe da tua casa, eu nunca poderei ser feliz. Eu nunca poderei ser amado e cuidado. Eu nunca terei paz. Senhor, nos perdoa. Nos ajude a prosseguir em novidade de vida. Seja meu Senhor. Fala isso para o Senhor. Senhor, seja o meu Senhor. Não permita mais que eu queira governar a minha vida. Governar as minhas emoções. Governar os meus sentimentos. Governar todas as coisas. Senhor, seja o meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diz para o Senhor se você deseja. Senhor, eis-me aqui como teu servo. Se você nunca falou isso, fala nesse momento para o Senhor. Você que está em casa. Diz, Senhor, seja o meu Senhor. Está aqui o teu servo. E a palavra servo na Bíblia é a palavra que diz alguém que tem dono. Um atendente. Alguém que não toma próprias decisões. Tem alguém que dirige a sua vida. Tem alguém que governa a sua vida. Você pode fazer isso hoje. E tenha certeza que Deus não vai oprimir a sua vida. Porque o Senhor te ama. Ele pagou um alto preço. Que Deus nos abençoe e possa nos manter livre. Amém? Se você quiser, o Senhor pode furar a tua orelha nesta manhã. Porque o Senhor furou a minha orelha. Como foi difícil 15 dias, longe da casa do meu Pai, longe da casa do meu Senhor. Como é bom estar aqui com vocês, com os meus irmãos. Como é bom poder compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quantos estão alegres com o seu Senhor? Dê um grande aplauso ao Senhor. Dê um grito de júbilo. Glorifica, porque Ele sim é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Senhor, furaste a minha orelha. Eu quero que por onde eu andar, por onde eu passar, o Senhor, todos possam saber que eu tenho um Senhor. Amém? Nós vamos terminar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quero orar por você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Você que não trouxe, quero orar por você também. Aqueles que estão em casa, aqueles que têm sido fiel, fazendo os seus depósitos, quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Aqueles que também não o fizeram, que o Senhor possa trazer a provisão e o cuidado da sua vida. Aí no final você pode pegar o envelope, lá no fundo tem um cesto, você deposita lá o seu dízimo, a devolução do dízimo, perdão, e a sua oferta ao Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nesta manhã. Pai, te dou graças por estas vidas. Aqui estão os teus servos, Senhor. Servos não por obrigação nem por religiosidade. Servos porque decidiram te servir. Assim como aqueles que estão em casa, Senhor, têm sido fiel ao Senhor. Têm entregado a Ti tudo, Senhor. Tudo. Pai, que o Senhor possa honrar a fidelidade dos teus servos.
Que o Senhor possa trazer a provisão, a chuva seródia, a chuva temporã, que eles possam colher, Senhor Deus, 30, 60, 100 por um. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. Por isso, Senhor, envia semente para que o teu povo possa semear em terra fértil, em terra que dá, Senhor Deus, lucro 30, 60, 100 por um. Uma medida recalcada, transbordante, sacudida, Senhor amado. Obrigado, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Guarda o Senhor Deus nessa semana, aqueles que precisam fazer escolhas, que o Senhor traga a estratégia, que o Senhor traga a direção certa, que eles não sejam enganados, que eles não sejam levados por influências, Senhor Deus, que vão levar para longe do teu propósito, para longe daquilo que o Senhor preparou para os teus servos. Pai, os abençoa nesta manhã, visita a sua casa, sua família, seus negócios, suas finanças, seus filhos, Senhor Deus, que a nossa descendência possa te servir para todos sempre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua prosperidade em nossas vidas, pela tua prosperidade na tua igreja, Senhor, somos gratos no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém. Querido, não esqueça que após o culto nós temos a aula com as crianças. Coloquem as suas crianças para assistir, ministre a vida dos seus filhos, tenha esse momento de compartilhar com eles os ensinamentos que têm sido transmitido ali nos vídeos. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Quero orar por você e te despedir agora na bênção do Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos nesta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos lembrar, Senhor Deus, que nós somos escravos, mas não é desta maneira que o Senhor nos trata. O Senhor nos trata como filhos. Somos teus, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Nossa casa, nossa família, nosso emprego, nosso dinheiro. Nós não temos nada, porque tudo é teu. E é assim que nós queremos que continue, Senhor. Sendo tudo teu, nada nosso. Porque nós não sabemos administrar, nós não sabemos cuidar. Senhor Deus, nós muitas vezes não sabemos nem cuidar de nós mesmos. Por isso nós precisamos que o Senhor cuide de nós. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos alimenta, que nos restaura, que é o nosso tutor, que nos ensina a caminhar conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Que o Senhor, que tenhamos um domingo abençoado. Que aonde estejamos, a tua graça e o teu amor, Senhor Deus, esteja lá. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus te abençoe, querido. Vamos terminar dando um grande aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Deus te abençoe, querido. Até domingo, até quarta, na reunião de oração.